E agora é o momento de nos encontrarmos com o cientista político Fernando Schiller, participando conosco hoje, segunda-feira. Schiller, muito bom dia. Amanhã a expectativa de votação da reforma da Previdência no Senado. Agora há pouco a Thaís estava dizendo que daqui 4, 5 anos nós vamos precisar de novo mexer nessa questão previdenciária aí. Você acredita que o projeto será tão ruim assim que em tão curto espaço de tempo vamos precisar mexer? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia para todos da mesa, ouvintes. Olha, eu diria que a reforma ela foi sendo emagrecida ao longo desse processo todo. Ela saiu com uma visão muito mais ousada do executivo, né? E aí foi sendo desbastada. Você tinha lá a capitalização, você tinha a aposentadoria rural com exigências, né, de tempo de contribuição, idade mínima. Você tinha muito menos regalias para corporações, professores, policiais. Você tinha expectativa, quer dizer, pelo menos o projeto original tinha essa ideia da inclusão dos estados e municípios. Você tinha uma reforma do BPC, que eu sempre defendi, eu acho que eu era o único que defendia, que pelo menos se estudasse com calma aquilo, eu achava, até por conhecer bem essa questão do BPC, das pessoas muito pobres, aquele projeto do governo era bom, era melhor do que acabou acontecendo, que era a manutenção da regra atual do BPC. Enfim, a proposta foi sendo, digamos assim, ajustada, e nesses ajustes foram se perdendo uma série de critérios, de rigor da reforma. No Senado acabou acontecendo mais algumas supressões. Você teve aí uma perda fiscal em 10 anos, aproximadamente 60 bilhões, essa é a conta lá da Instituição Fiscal Independente do Senado. E aí, a partir daí, você tem a votação da PEC, deve acontecer amanhã, eu não tenho dúvida que vai passar, já tem uma maioria consolidada. A oposição só está fazendo jogo de cena, né? O senador Paim, especialmente, que tem uma trajetória muito vinculada à defesa dos direitos dos servidores públicos, etc., sindicalismo, mas vai passar. A grande questão da reforma da Previdência, a mim parece, que está sendo pouco comentada, é o seguinte: tem uma PEC paralela que determina a probabilidade de passar a PEC paralela ainda esse ano, fazer toda a tramitação no Senado, ela nem agora está entrando na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então a probabilidade de passar a PEC paralela esse ano é muito remota, né? Isso significa que, vamos lá, na melhor hipótese passa bem no final do ano, os estados teriam que utilizar a regra de votação por lei ordinária a partir do ano que vem, que é um ano eleitoral. Alguns estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, disseram que vão fazer mesmo sem a PEC paralela, vão antecipar essa votação. Só que daí precisa quórum qualificado. Precisa mexer nas constituições estaduais, e aí você precisa a PEC de quórum constitucional, quer dizer, a quórum constitucional para a PEC é 3/5. Para ter uma ideia, quer dizer, uma legislação ordinária, você precisa ter 50% dos deputados das Assembleias Legislativas no plenário e você ter maioria simples, não é? Quer dizer, você vai para a PEC, você vai para mudar a Constituição, você precisa ter 3/5, não é? Então, a lei complementar, você precisa ter maioria absoluta, metade do número de deputados da Assembleia. Dependendo da legislação dos estados, ou é complementar ou é Constituição. Então é mais complicado, né? Saiu um estudo interessante na Folha esse fim de semana, mostrando que a presença de servidores públicos nas assembleias estaduais é 2% maior do que na Câmara dos Deputados. É 8 ponto, se não me engano, 8,5. Um pouco assim, é 2% acima. Mas proporcionalmente é bastante relevante isso. Então, quer dizer, você tem mais lobby, os governadores estão com dificuldade política nos estados, não é? Você teve muitos governadores novos, de partidos novos entrando. Onde o Eduardo Leite lá montou. Se você vai para Minas Gerais, por exemplo, o governador Romeu Zema não tem uma coalizão estruturada na Assembleia Legislativa, tem 3 deputados do Partido Novo. Então a realidade de estado para estado é muito complexa para você aprovar reformas da Previdência com alguma significação. Então eu acho que o Brasil está perto, muito perto de perder, ou pelo menos adiar sine die aí, reformas da Previdência em muitos estados, o que eu acho lamentável. Nesse ponto eu concordo com a Thaís, quer dizer, nós vamos ouvir falar muitos anos ainda em reforma da Previdência, especialmente nos estados. Lembrando que a massa de policiais militares e a massa de professores está nos estados e não na União. Schiller, é o Pedro, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Pedro?
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso no dia 7 de abril de 2008. A pena dele atual, segundo o STJ, é de 8 anos e 10 meses de prisão. Dividido por 6, dá exatamente o tempo que termina hoje para que ele possa progredir de regime. Então ele pode, a partir de hoje, pedir a progressão de regime para o semiaberto, para a prisão domiciliar. As possibilidades são muitas, não pela lei, mas pela jurisprudência que acontece em outros casos. Mas ele disse que não quer progredir de regime, né, Schiller? Tirando a questão jurídica aí que eu expliquei bem rapidamente aqui para o nosso ouvinte, quais são os aspectos políticos que você vê nessa decisão do ex-presidente da República de querer permanecer no cárcere mesmo com essa opção dada pela legislação para que ele possa pedir a progressão de regime? O argumento dele é permanecer, ele diz que não quer sair com tornozeleira, essas coisas, porque ele quer sair inocentado, com o reconhecimento de que o processo está envenenado. Nesse momento não sairia inocentado, né? Sairia ainda para cumprir o restante da pena de uma outra forma. Como condenado. Isso. Eu vejo duas questões muito simples. Primeiro, que na avaliação do ex-presidente Lula, da sua defesa, do PT, etc., ele vem ganhando o jogo. Quer dizer, ganhando o jogo que eu digo no campo político, quer dizer, no plano internacional, na mídia, dividir o país sobre isso, quer dizer, especialmente a partir das revelações aí desse portal Intercept, da proximidade entre juiz e promotoria, enfim, toda a campanha Lula livre, que tomou a esquerda, tomou os artistas, boa parte da opinião pública, uma parte relevante do próprio jornalismo, quer dizer, então você tem assim, uma avaliação por parte do ex-presidente Lula e de parte relevante do PT de que politicamente, digamos assim, o PT, o ex-presidente Lula vem, não digo ganhando o jogo, porque ganhar esse jogo é meio difícil, mas digamos, vem polarizando o país, né? Quer dizer, personalidades internacionais vão lá visitar, o Papa manda recados, né? Enfim, você tem aí eu tive nos Estados Unidos, questão de 2 meses atrás, num debate que eu participei com cientistas políticos americanos, etc. Claro que são cientistas políticos, em geral, simpáticos ao Partido Democrata, etc. Mas eu me surpreendi. Quer dizer, a ideia da proximidade da promotoria com o juiz, enfim, isso virou um assunto internacional. Então, acho que é isso. Quer dizer, se o ex-presidente Lula tivesse perdido a disputa política, se esse argumento todo não tivesse, de alguma maneira, ganhado a força que ganhou, se não houvesse esse movimento todo da Intercept, etc., digamos assim, em parceria com boa parte da chamada mídia profissional, né, eu acho que o presidente Lula tomaria outra decisão, uma decisão mais humilde. Né? E eu acho que o segundo fato é que eu acho que o ex-presidente Lula imagina que pode ganhar o jogo desse jeito, quer dizer, no Supremo receber um habeas corpus, enfim, uma anulação de processo. Eu acho que há uma expectativa de que ele ainda possa reverter essa condenação, né? Nós temos pessoas importantes do país, etc., defendendo esta tese, né, de que os processos são nulos em função dessas revelações todas que foram feitas. É muito difícil que isso aconteça? É muito difícil, né? O ex-presidente Lula é inelegível, quer dizer, ele sair da prisão agora, politicamente, né, com uma tornozeleira eletrônica, para um semiaberto, ter que comparecer toda noite no presídio, acho que ele não vai fazer isso com a sua biografia. É melhor manter o orgulho, quer dizer, manter essa postura redentista, como a retórica do preso político, etc., do que fazer uma progressão de regime. Nesse sentido, é uma adesão política. O ex-presidente Lula é um grande animal político.